Olá, irmãos, irmãs, muito bom dia, dia santo, dia do Senhor, domingo do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, esteja aí no seu lar, na sua casa, e que esta graça do Senhor o acompanhe ao longo de todo este domingo, em tudo que você fizer, e que o meu desejo, pelo menos, né, se você pode vir ao culto, é que vindo ao culto mais tarde, às 17 horas, você seja de uma maneira especial abençoado por esta graça do Senhor, o encontre ali mais uma vez com o povo de Deus e que então este dia seja consagrado e daquela maneira ali seja coroado, especialmente pelo culto. Dia do Senhor é dia de culto a Deus, né? É dia de servir a Deus. E o culto é, de fato, um dos momentos mais importantes da nossa vida. Mas nós estamos aqui agora pela manhã para a ministração da palavra do Senhor. Vamos hoje, agora, nesta manhã, para o 7º estudo desta série sobre Jesus Cristo, buscando conhecer mais sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Falamos na última aula sobre a sua divindade e falaremos hoje sobre a sua humanidade. Vamos orar, pedir a direção de Deus sobre nós? Ó Pai, nós clamamos assim a Tua bênção sobre nós, nesse dia de domingo, durante todo este dia, em tudo que fizermos, ó Pai, a Tua graça esteja sobre nós, nos abençoando, para que de fato nós consagremos este dia devidamente a Ti, ó Pai, e em tudo, ó Pai, que a Tua graça sobre nós guarde o nosso coração, para que seja de fato um dia de serviço ao Senhor e ao Teu nome. Agora, ó Pai, quando vamos estudar a Tua palavra, fala conosco nela, nos instrui, nos edifica. Precisamos, ó Pai, da obra do Santo Espírito para isso, e nós clamamos então a Sua intervenção, a Sua iluminação sobre nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo com o grande objetivo de nós buscarmos conhecer mais a Jesus e poder, então, assim, até esclarecer a outros que nos perguntem quem é Jesus, ou você pode falar um pouco mais sobre Jesus. Já falamos aqui sobre o modo como conhecer a Jesus, as fontes, o Evangelho, como o centro e o cerne disso. Já falamos aqui do caminho que a palavra de Deus fez, da pena, da escrita dos autores originais até chegar aos dias de hoje, e sobre a confiabilidade, então, desta palavra. E já vimos que não há nenhum motivo para questionar aquilo que a Escritura diz acerca de Jesus Cristo. Não há nenhum motivo arqueológico, histórico, textual, que nos faça questionar o que os evangelhos nos dizem. Vimos então que o desafio está na fé daquele que lê o texto bíblico, de crer naquilo que ali está. Se alguém quer picotar a Bíblia e assim escolher textos para si, está cometendo uma grande impropriedade, até uma tolice, por assim dizer, porque o autor, né, que escreveu, que ali deixou registrado, e como eu falei, temos informações arqueológicas, históricas, que confirmam que esses textos são integrais, são estes mesmos. Não temos os originais, mas os manuscritos estão aí para comprovar que a intenção destes autores era nos dar o conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, como Messias. Eles escreveram para nos dizer que Jesus Cristo é aquele que foi prometido pelos profetas da Antiga Aliança, que foi anunciado por Deus que viria, aquele descendente de Eva que viria pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo é o Cristo, né? Que quer dizer Messias. Ele é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o prometido. É isso que os evangelistas escreveram para nos dizer. E que este Messias, este ungido de Deus, de uma maneira surpreendente,
é o próprio Filho de Deus que encarnou-se para vir salvar pecadores. É isso que os evangelhos ensinam. Então, se alguém crê ou não nisso, aí sim é uma questão pessoal, é uma questão subjetiva, interior. Mas o questionamento dos textos bíblicos é uma tolice. Nós já vimos que a igreja cristã tem por quase 2000 anos, mais propriamente 1700 anos, né, pelo menos certamente a partir do ano 324, quando houve o concílio de Nicéia, defendido que Jesus Cristo é Deus e é homem. Esta sempre foi a crença original apostólica. Houve debate antes de Nicéia, houve debate depois, há debate hoje, mas a igreja, como na sua tradição principal, a tradição ortodoxa da igreja, ensina que Jesus Cristo é Deus e homem. Ele é plenamente Deus, perfeitamente Deus, e ele é verdadeira e perfeitamente homem em uma única pessoa. Nós vimos isso um pouquinho mais de detalhe na última aula. E nós vimos que aquele processo histórico de definição desta doutrina, que começa formalmente lá em Nicéia, ele se completa em Calcedônia, no último concílio ecumênico, quarto concílio ecumênico, no ano 451, quando então Jesus Cristo foi definido de uma maneira mais precisa, para que não houvesse dúvida nem de um lado nem de outro, como um e só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Essa palavra consubstancial quer dizer da mesma essência, da mesma natureza, daquilo que compõe algo, né? Então, aquilo que compõe o Pai é o mesmo que compõe o Filho. Aquilo que faz o Pai ser Pai, Deus, Pai, é aquilo que faz com que Jesus Cristo seja o que é, ou seja, ele tem a mesma essência. A mesma coisa conosco. Jesus Cristo não apenas pareceu humano, mas ele tornou-se verdadeiramente homem. Ele é consubstancial conosco, da mesma natureza, da mesma essência. E este é o assunto que nós trataremos hoje, desta natureza, desta essência de Jesus Cristo conosco. E o concílio de Calcedônia disse ainda, então, que este Senhor unigênito deve ser confessado em duas naturezas, e essas duas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Né? 4 elementos aí que caracterizam as duas naturezas. Ou seja, as duas naturezas, elas não se misturam, elas não se tornam uma terceira, misturando uma e outra, juntando para formar um terceiro elemento. Elas estão unidas e elas são inseparáveis agora, estão eternamente inseparáveis. Elas já estão na plenitude do que devem ser. Jesus é plenamente Deus e não mudará. Essa natureza divina não muda. Ele é plenamente homem. Essa natureza divina não mudará. É isto que a Calcedônia defendeu. É isto que é o ensino ortodoxo da igreja. E como nós vimos, simbolizado neste gráfico aí. Verdadeiro e perfeito Deus, verdadeiro e perfeito homem. Na última aula nós falamos então dos elementos que compõem esta doutrina, os textos bíblicos que compõem a doutrina da plenitude da divindade em Cristo, e nós falaremos hoje um pouquinho sobre ser verdadeira e perfeitamente homem. Falaremos então, portanto, sobre a perfeita humanidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pergunta que nós primeiro podemos nos fazer, será que alguém questiona que Jesus Cristo foi verdadeiramente homem?
que ele é verdadeiramente homem? Isso é curioso nós pensarmos assim e fazermos essa pergunta, porque sobre a nossa perspectiva do século XXI, o grande desafio, né, o questionamento é sobre a sua divindade. As pessoas questionam se ele foi Deus, se aquela personagem que está ali nos evangelhos, né, relatada é histórica mesmo, se aqueles são fatos verídicos, porque contém milagres, coisas extraordinárias. É o aspecto sobrenatural da divindade, do poder de Deus que é questionado hoje, na nossa época, pelas pessoas que nós conhecemos e por aqueles que se levantam contra a doutrina da igreja, contra a escritura. Mas houve um período na história em que Jesus foi afirmado plenamente Deus, mas a sua humanidade foi questionada. E é realmente um período muito distante da gente, muito diferente do que nós passamos hoje em termos de fundamento filosófico, da forma de pensar das pessoas. Para eles, naquela época, era mais, vamos dizer assim, comum, mais natural crer que Jesus fosse Deus do que crer que ele fosse homem. E isto aconteceu ainda dentro do período bíblico. Foi no período de vida do apóstolo João. O apóstolo João escreveu o seu evangelho e principalmente as suas cartas, a sua primeira carta, mais propriamente, exatamente para combater uma heresia que estava surgindo ali no final do primeiro século, acerca de Jesus Cristo, que negava a sua plena humanidade, que negava que ele fosse plenamente Deus. Alguns chamam essa heresia de gnosticismo, outros acham que o gnosticismo é uma heresia um pouco posterior e chamam de proto-gnosticismo. Os teólogos mais tarde vão chamá-lo de docetismo, da palavra dokel, do grego, que quer dizer fantasma, que quer dizer aparência, né, a forma fantasmagórica. E a ideia é simplesmente de que aqueles que questionam a plena humanidade de Jesus, eles dizem que Jesus tinha uma aparência, uma forma humana. A sua humanidade não era uma humanidade real, verdadeira, né? Não é que Jesus foi homem como nós somos, mas ele aparentou ser homem como nós somos, ele tomou, de certa maneira, algum tipo de forma humana, mas ele não era homem. Por que então que alguém questionaria esta divindade, né? Curiosamente. E como eu disse, no nosso tempo nós vivemos um outro desafio. O desafio é quanto à divindade, não é quanto à sua humanidade. Mas o apóstolo João, batendo firme nesse ponto, olha só o que ele diz logo ali na sua primeira carta, né? Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja aí, então, que o apóstolo João é bastante direto ao dizer: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esta expressão em carne quer dizer como um homem, que ele assumiu um corpo de carne, que ele não era apenas um fantasma, né? Ou era uma aparição de homem, mas de fato não tinha corpo. Que ele tinha apenas uma aparência, mas não era verdadeiramente um homem. Alguns chegaram a afirmar que se você tocasse Jesus Cristo, seu braço não conseguiria de fato senti-lo, porque ele era apenas realmente uma aparência, como se fosse uma visão
de um homem que não tinha um corpo real. Aí então a pergunta, mas por que alguém negaria isto? Bom, na época do apóstolo João, como eu falei, é um outro contexto, uma outra influência filosófica, e estes cristãos dessa época do apóstolo João, eles eram influenciados por uma espécie de filosofia dualista, que cria que só as coisas espirituais eram boas e são boas, e as coisas materiais não são boas. Daí a ideia do gnosticismo, né? Gnosis é conhecimento. Então a ideia de que o conhecer, o exaltar a mente, o elevar o espírito é algo superior às coisas materiais. Então, alguém que é dualista, ele prega, vamos dizer assim, o desapego às coisas materiais, ou à vida material, uma simplicidade. Ele se apega ou ele defende a meditação interior, a conexão com o espiritual. E ele acredita que não há qualquer propósito nas coisas físicas. As coisas físicas são um mero estado temporal, que a evolução do ser se encontra no espírito. Há muita gente que é espiritualista assim, dessa maneira, mesmo indiretamente, até se diz cristão alguns, supervalorizando assim o espírito e não a matéria. A base filosófica disso depende, né, de cada corrente, de cada posição que alguém adota, mas quando ela se fundamenta nas filosofias gregas antigas, como por exemplo o platonismo, sendo a mais importante delas, né, esse dualismo ele implica em que a matéria ela está sempre retendo o espírito de evoluir e ser o melhor o que ela é. E a matéria em si contém uma espécie de degradação da pureza do ser interior. Então, por conta disso, as coisas carnais, por assim dizer, ou materiais, elas são sempre de uma qualidade inferior, elas são sempre mais baixas, e aquilo que é superior é sempre espiritual. E no platonismo, o homem, ou a missão do homem, por assim dizer, deve ser a busca pela elevação do seu espírito, se desassociando cada vez mais das coisas materiais. Então esse dualismo é um dualismo que, em certos momentos da história da humanidade, foi muito forte e influenciou a muitos. Nós vivemos numa época que foi iniciada aí, os historiadores, filósofos, se dividem aí para dizer exatamente o momento, o período, mas de cerca de 250 anos atrás, onde do renascentismo, né, do renascimento, né, da filosofia renascentista, surgiu um humanismo materialista, um humanismo que, na verdade, começa a crer nas descobertas e na ciência como a solução de todos os seus problemas. E assim, então, Deus não é mais necessário, ou as coisas superiores, ou extraordinárias, ou sobrenatural. E aí o homem passa a confiar cada vez mais na sua capacidade de construir e de desenvolver tecnologias para resolver os seus problemas. Inclusive, tenta resolver o problema da morte. Então nós vivemos um período em que o homem, deixando as coisas do espírito, passou a focar nas coisas mais materiais, o que é muito diferente dessa época que o apóstolo João vivia, quando realmente, em alguns setores, em alguns grupos, muito influenciado por essa filosofia grega, havia uma ênfase extrema, exacerbada no espírito. Hoje, há círculos em que, de fato, há uma influência muito grande das coisas espirituais. Todas as religiões de matriz oriental, elas tendem a enfatizar o espírito. E, de certa maneira, algumas delas entraram dentro do cristianismo e elas influenciam o cristianismo. Algumas pessoas, de fato, falam e referem, né, ao espírito, às coisas espirituais, como sendo superiores às coisas da carne. E até se confundem um pouco na linguagem bíblica, né? Porque há textos em que carne significa de fato pecado e corrupção do pecado, mas há textos em que carne significa apenas natureza humana, como aquele texto que nós vimos no apóstolo João. Se você ler aquele texto
com carne, né, trocando carne no sentido de corrupção, de pecado, você vai ter que dizer que Jesus Cristo veio em pecado. Evidentemente que aquele texto de João, 1 João 4, não está dizendo que Jesus Cristo veio em pecado ou tornou-se pecador, mas que ele veio e assumiu a carne, assumiu uma natureza e uma condição humana. Então o apóstolo João não está utilizando carne ali num sentido ruim, num sentido de pecado, mas sim num sentido de humanidade. Então, até por conta disso, algumas pessoas leem a Escritura e acabam se confundindo. E é por isso que você, quando lê carne num texto bíblico, tem que prestar atenção. Alguns autores vão utilizar carne no sentido apenas de corpo, de vida, vida na carne, de corpo, e outros vão utilizar carne no sentido de corrupção. Principalmente o apóstolo Paulo vai utilizar no sentido de corrupção, no sentido de maldade, no sentido de pecado. Voltando à nossa questão principal e evoluindo aqui o nosso assunto de hoje, como os evangelistas então apresentaram Jesus e que prova nos evangelhos nós temos da sua plena humanidade, né? Como nós lemos os evangelhos e buscarmos ali evidências e provas da sua plena humanidade. Bom, uma primeira coisa mais óbvia então é o fato de que nos evangelhos é apresentado, de certa maneira, uma trajetória que é natural a todo homem, de alguém que nasceu, cresceu e morreu. É um homem. Não é alguém que caiu pronto, né, que veio, né, não é uma possessão, né? Já existia um homem e veio um espírito do céu e o tomou, e nem tampouco desceu do céu um homem pronto, formado, com 30 anos, e a partir dali iniciou o ministério. Os evangelhos narram, na verdade, o evangelho de Marcos não narra, e o evangelho de João não se dedica a isso, é Mateus e Lucas que narram, mas na composição dos evangelhos, a ideia dos evangelhos é de um homem verdadeiramente, que viveu como homem, tendo nascido, crescido, desenvolvido-se e morrido, que é o ciclo natural do evangelho. Este é um primeiro elemento que fala da humanidade do Senhor Jesus, ou seja, ele viveu a vida de um ser humano normal. Ele nasceu bebê, carente das mesmas assistências que um bebê qualquer hoje tem. Ele foi filho de sua mãe, filho de seu pai, teve que respeitá-los, teve que aprender a falar, a andar, ele teve que passar por todas as fases da vida, puberdade, desenvolver o seu corpo, ele chegou à idade adulta e assim então desenvolveu o seu ministério e como um homem mortal, sofreu a morte. O Senhor Jesus, ele passou por todas as etapas da vida. O que os evangelhos estão narrando e nos contam é a vida de um homem normal. Inclusive, um detalhe bastante ilustrativo desse ponto é o fato de que ao morrer na cruz, consciente de que Jesus, sendo o filho mais velho, tem a obrigação de cuidar da sua mãe, e ele estava partindo, né, com a morte na cruz, ele então entrega sua mãe aos cuidados do apóstolo João. E o texto bíblico diz que a partir daquele ponto, né, ele a tomou e passou a cuidar dela, porque o Senhor Jesus viveu a vida de um homem normal, e como um filho cuidou de sua mãe, que era provavelmente viúva, ele, filho primogênito, tinha esta obrigação. Um outro elemento muito interessante nos evangelhos, este é realmente interessante, que narra sobre Jesus e sobre a sua humanidade, é que os evangelhos nos contam as reações humanas que Jesus teve, né? Jesus tem reações que são apenas dos homens, não são de Deus. Por exemplo, fome. Depois de jejuar 40 dias, ele tem fome. E ele diz, né? E ele é tentado por Satanás exatamente por sentir fome. Ele tem sede. Ele, inclusive, na cruz tem sede, né? Até pelo cumprimento de uma profecia, mas ele está ali com sede. E ele lhe dá um vinagre para beber. Jesus sente cansaço
Esse é o texto de João 4, quando Jesus está vindo de Jerusalém, passa por Samaria e ele, cansado, naquele sol do meio-dia, senta-se num poço. E então vem aquela mulher samaritana, tirar água do poço, e ele tem um diálogo ali com ela. Mas o texto bíblico diz que Jesus estava cansado. Nós vimos Jesus chorando 2 vezes. Ele chora diante do túmulo de Lázaro e ele chora quando ele vem chegando a Jerusalém e ele olha do alto de uma montanha Jerusalém que está mais ao longo, mais ao largo, né, mais longe, e ele então se contrista pela incredulidade daquele povo de Jerusalém, que inclusive iria gritar para crucificá-lo dias depois. Então Jesus chora nessas 2 ocasiões. E de uma maneira muito singular e até, eu diria, chocante, talvez, Marcos nos relata lá no texto do Getsemane, daquele momento de oração particular e pessoal de Jesus na sua última noite antes da cruz, que ele sentia pavor e angústia. E as 2 palavras aqui são palavras bem fortes mesmo, são palavras de realmente que estão traduzidas, né, no nosso português como pavor e angústia, porque são esta mesmo, pavor e angústia. Todas essas reações são reações e necessidades humanas. Deus não tem fome, não tem sede, não se cansa, não chora, e Deus não tem pavor e angústia, né? São só homens que têm. E todas essas reações mostram a realidade humana do Senhor Jesus. De certa maneira, a sua fragilidade, se identificando conosco, porque ele viveu de fato todas as nossas dores, sofreu todas as nossas limitações, passou por todo aquilo que nós passamos de desenvolvimento humano, de relacionamentos, e ele foi um homem plenamente como nós. Um outro elemento bastante importante na descrição do Senhor Jesus nos evangelhos e que mostra a sua plena humanidade é a questão da sua descendência. A Bíblia diz que ele é descendente de Davi. Ele é da árvore genealógica de Davi. Davi é um ascendente na sua linhagem. E Mateus e Lucas mostram para nós isso, apresentando cada um deles uma genealogia do Senhor Jesus. Eles não têm a mesma genealogia, até certo ponto, claro, eles têm, mas depois se divide, um se dedica à genealogia do pai, outro se dedica à genealogia da mãe, e eles querem mostrar então que o Senhor Jesus, dos 2 lados, tanto quanto de pai quanto de mãe, ele era descendente da tribo de Davi, e ele era assim descendente de Davi. Este ponto é um ponto muito importante, porque esta descendência só se afirma por meio da filiação, né? Não há descendência por adoção, não se consideraria por adoção, né? Não é algo simbólico, mas é algo real. Nos nossos termos de hoje, seria, né, da mesma genética, do mesmo DNA. É isso que nós dizemos, é da mesma família. E esse ponto é um ponto muito importante, porque o Messias anunciado no Antigo Testamento é um Messias da casa de Davi. É um Messias descendente de Davi, da linhagem de Davi, ou seja, que tem o sangue de Davi. E, portanto, Jesus, na sua plena humanidade, nasceu no ventre de Maria como um homem de uma mulher que era da descendência de Davi. E foi criado pelo seu pai, né? Assumiu, vamos dizer assim, o nome da família do seu pai, que também, José, que era da descendência de Davi. Neste sentido, o Senhor Jesus foi plenamente homem da descendência de Davi. O apóstolo Paulo enfatiza isso quando ele escreve aos Romanos, é um dos pontos importantes. Logo na abertura da sua carta, ele enfatiza isso. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja, ele foi prometido, né? Paulo, sou apóstolo, pelo poder de Deus, para falar sobre aquele que foi prometido e que agora veio em carne, segundo a descendência de Davi, né? Segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, a sua humanidade era uma plena humanidade. Ele nasceu como qualquer outro menino, naquela mesma família tinha o sangue de Davi. Este é um ponto importante. E mais tarde na carta aos Romanos, né, num ponto importante da argumentação, principalmente no que diz respeito aos judeus, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 9, versículo 5. Ele vai dizer, deles, né, dos judeus, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todo o sempre. Amém. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que a humanidade do Senhor Jesus, né, segundo a sua humanidade, ele é um descendente dos patriarcas, ele é um descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é um descendente, portanto, de Davi. Ele pertence humanamente, ele tem esta conexão. Este ponto é um ponto importante, os autores bíblicos enfatizam isso exatamente pela questão do cumprimento, perdoe, irmãos, pelo cumprimento das profecias que dizem que de Davi, da casa de Davi, sairia então aquele que se assentaria no trono e que reinaria para sempre. Mas também é um ponto importante a ser enfatizado para mostrar que a sua humanidade era uma humanidade plena. Ele nasceu exatamente naquela família, como era dito, e isto não teria sentido se a humanidade de Jesus fosse meramente simbólica, né? Não teria sentido em dizer que ele é um descendente de Davi, se ele fosse realmente, se tivesse uma aparência humana, uma forma de homem. Um outro argumento que é utilizado no Novo Testamento, aí este aqui não nos evangelhos propriamente, é um argumento que vem de fora, mas muito importante para nós, é acerca do sacrifício de Jesus na cruz. E esse argumento é encontrado lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 16 e versículo 17, onde diz assim: pois ele, está falando de Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas pertencentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Esse termo propiciação é um termo muito importante. Esta tampa aí da Arca da Aliança, né, que está representada, evidentemente nós não temos os detalhes específicos de como que ela era, esta é apenas uma representação artística da tampa da propiciação, que continha 2 querubins. Esta tampa da propiciação, que era a tampa da arca, por assim dizer, era onde o sangue da expiação era derramado, quando o sacerdote, uma única vez por ano, entrava ali no Santo dos Santos para fazer essa aspersão. E a ideia de propiciação é a ideia de aplacar a ira, né, de pagamento dos pecados, que é feito por meio do sangue. Então, quando o autor de Hebreus nos diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ele está nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo é aquele que desvia a ira de Deus dos nossos pecados. Ele opera este sacrifício que traz a nós a paz, a redenção, o perdão dos pecados, de modo que Deus não nos olha mais com olhos de ira, mas agora com olhos de graça e de misericórdia. Mas o ponto aqui do autor de Hebreus é que o seguinte, é que Jesus Cristo só podia oferecer ao Pai, então, este sacrifício, derramar o seu sangue, um sangue que fosse, portanto, aceitável diante de Deus, se ele fosse verdadeiramente homem,
por assim dizer, se ele tivesse um sangue humano para substituir. E é o ponto do autor de Hebreus de dizer, posteriormente, onde ele vai dizer que o sangue de bodes e de touros, capítulo 9 e 10, o sistema sacrificial da antiga aliança não pode perdoar pecados. Porque não foram bodes e touros que pecaram, não são os animais que criaram a culpa, e eles não podem remover pecados. Apenas alguém que é pecador pode fazer assim, apenas alguém que é humano, também pecador, mas humano, pode representar humanos. Animais não podem representar humanos. E se alguém for um humano pecador, ainda assim não é um sacrifício aceitável diante de Deus. Então precisava ser humano e precisava ser limpo. É por isso que o Senhor Jesus nasceu em tudo sem pecado, para ser o perfeito sacrifício propiciatório pelos seus irmãos, por aqueles por quem ele morreu. Então, este ponto aqui é um ponto muito importante, e ele é um ponto, por assim dizer, doutrinário, fundamental para nós, que depende da plena humanidade, que Jesus Cristo seja plenamente homem, porque se ele não fosse um homem como nós somos, se ele fosse, digamos assim, se ele tivesse apenas uma aparência humana, ele não teria operado um sacrifício substituindo homens, né? Porque ele só tinha uma aparência. Ele só podia operar o sacrifício substituindo homens se ele fosse da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza. E é por isso, então, que o autor de Hebreus nos diz, né? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados. Então ele é este sumo sacerdote que faz a propiciação dos nossos pecados. Ele é aquele que é tanto o ofertante como a oferta, que substitui-nos. E ele só podia nos substituir se ele fosse, então, da mesma natureza. Este é um ponto muito importante para ênfase na natureza humana, e que tem tudo a ver com aquilo que nós cremos e com a nossa fé. Este mesmo ponto é enfatizado por Paulo, quando lá em Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Está falando de Jesus, a quem Deus, né, o Pai, propôs, né, aplacar a ira sobre o nosso pecado mediante o seu sangue, manifestando assim a justiça. Então, aqui o apóstolo Paulo está somando-se ao autor de Hebreus para afirmar que Cristo é uma propiciação. Ele está nos substituindo para pagar o preço dos nossos pecados. Também o apóstolo João diz: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse ponto, como nós já temos falado, eu já tenho enfatizado aqui, é um ponto muito importante, porque ele enfatiza, ele ressalta este elemento do sacrifício do Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus não teria sido um sacrifício real se ele não fosse um verdadeiro homem. Isso nos leva, então, ao último ponto dessa aula de hoje, sobre a humanidade plena do Senhor Jesus e sobre o que a Escritura fala da sua plena humanidade, que é, então, a questão da sua morte e da sua ressurreição. Se Jesus não fosse realmente um homem, a sua morte foi apenas uma encenação e a sua ressurreição um ato simbólico. Mas não é isso que os evangelhos nos mostram e nem o que os autores bíblicos defendem. Não é isso que os apóstolos pregaram, por exemplo, diante do Sinédrio. Não é o que os apóstolos testemunharam a população de Jerusalém. É que Jesus Cristo foi de fato, ele diz: vós matastes o autor da vida, mas ele ressurgiu. Este é o sermão de Pedro. E assim, então,
Se Jesus não tivesse de fato morrido, se ele não fosse verdadeiramente homem e não tivesse morrido sobre a cruz, não haveria por que enfatizar esse ponto. Não teria sentido em dizer que houve uma morte real, que eles mataram, porque se ele não fosse homem, tivesse uma aparência humana, se fosse aquilo ali apenas uma maneira representativa, não haveria morte. Mas a morte, de fato, ela é fundamental para este propósito da propiciação que nós falamos antes, e precisa-se então que neste ponto ele fosse verdadeiramente homem. Ele sofresse uma morte real. Sua alma e o seu corpo naquele momento se separaram. Assim a alma subiu ao Pai e o seu corpo desceu ao pó, e o Senhor Jesus experimentou a morte plena, que é a pena que Deus impôs pelo pecado de Adão. Então, não haveria sentido a sua morte ou validade para a propiciação, para o perdão dos nossos pecados, se o Senhor Jesus não tivesse verdadeiramente morrido. De igual modo, a sua ressurreição que é de maneira assim, que nos dá esperança, que de certa maneira é o alvo da nossa vida, né? Ressuscitarmos como o Senhor Jesus ressuscitou, ela não teria qualquer sentido se ela fosse meramente ali um ato, né, de encenação, um ato simbólico, mas o Senhor Jesus ressuscitou em carne. E quando ele se encontra com seus discípulos, né, inclusive os discípulos ficam ali achando que ele é um fantasma, né, um doquel, e o Senhor Jesus diz assim, não sou um fantasma, calma, sou eu, paz, me deem algo para comer, e o Senhor Jesus senta e come com eles para mostrar que ele tinha um corpo verdadeiro, um corpo de carne. E a Escritura então nos ensina isso. E o apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios 15, nesse capítulo tão importante sobre o tema da ressurreição, onde o apóstolo Paulo assevera de uma maneira veemente que Cristo morreu, se ele não morreu e não ressuscitou, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele diz então nos versículos 4 e 5, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se ele não tivesse corpo, ele não teria sido sepultado, né? Mas ele morreu verdadeiramente, foi sepultado e ele ressuscitou verdadeiramente para a nossa vitória. De modo, então, que os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como sendo verdadeiramente homem, plenamente homem, que sofreu todas as nossas dores, que conhece as nossas limitações, que experimentou o processo de nascer, crescer e desenvolver-se, que experimentou a morte em nosso lugar e a propiciação pelos nossos pecados, e a plena humanidade do Senhor Jesus, ela faz com que nós tenhamos a confiança, então, na eficácia do seu sacrifício. Ele foi um perfeito substituto, porque ele se tornou plenamente homem. E sendo plenamente homem, ele nos substitui. E sendo plenamente Deus, o efeito do seu sacrifício, o efeito da sua morte, da propiciação, se estende a todos aqueles a quem ele representava. Deste modo, então, sendo plenamente homem, o que os evangelhos não deixam qualquer dúvida, o Senhor Jesus é o nosso perfeito representante, sendo plenamente homem. Vamos concluir então com uma oração. Pai bendito, Pai de amor, nos dá uma compreensão da Escritura, o verdadeiro discernimento espiritual, ao olhar o texto sagrado, para conhecer melhor sobre quem Jesus é e viver, ó Deus, fielmente com Ele e honrá-lo, ó Pai. Assim eu clamo a Tua graça sobre nós, nesta série de estudos que temos feito sobre Jesus, para que o Senhor nos dê essa sede de conhecê-lo mais, de nos aproximarmos mais, de exaltarmos a Cristo na nossa vida, Pai. Assim eu clamo e te peço, em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, temos hoje às 17 horas culto presencial.
crianças, famílias, adultos, todos podem vir, estão convidados. Será uma alegria vê-los todos. Eu estarei no culto. Teremos um pregador aí convidado, um pregador especial, mas eu estarei no culto participando mesmo assim, vou dirigir e será uma alegria ver a todos. Continuamos com a restrição, a recomendação de restrição aos idosos e todos precisam usar máscara ainda no templo, mas estamos com a nossa capacidade aumentada e assim temos espaço para todos os irmãos. Ainda não estamos com o culto infantil, as crianças permanecem conosco durante todo o culto, mas nós estamos procurando nesse aspecto ser conscientes e não nos estender muito, tanto no culto quanto na mensagem. Assim eu espero poder ver a todos à noite, estar lá, cumprimentá-los à distância, claro, e assim nos congraçarmos, termos esta comunhão. Eu estou à disposição dos irmãos e, havendo necessidade, entre em contato comigo, ok? Um grande abraço, irmãos, Deus abençoe, um domingo abençoado. Se Deus quiser, nos vemos mais tarde e, se não pudermos nos ver, acompanhe pela transmissão, então. Um grande abraço, tchau, tchau, irmãos.